Esse tal de rico que muitas pessoas querem acabar com eles, inclusive o governo comunista quer acabar com as empresas para instalar o comunismo. Esses ricos é quem sustenta tudo, é quem gera produção e oferta para a sociedade consumir, né? É quem gera emprego, é quem dá sustentação ao governo através de impostos. Por que que é rico? Rico porque produz, porque trabalha, porque investe, porque arrisca seu capital, porque idealiza um projeto e coloca em prática, arrisca, porque acorda cedo, trabalha e só depende dele mesmo, né? Não depende do governo, não depende de opiniões de outras pessoas, mas ele mesmo corre atrás de gerar os próprios resultados, é responsável e procura gerar, né, a, a, as oportunidades, né, pelo caminho. Então, os ricos, aonde existe rico, existe tudo isso que eu falei, emprego. Na Venezuela, nesses países, não tem emprego. Por quê? Porque os governos, para estabelecer o comunismo, afugentaram e acabaram com as empresas, com os empresários, com os investidores, com os ricos. Então, só tem os pobres. O governo também é pobre, o governo não pode sustentar ninguém. Então, são governos que vivem precisando de outros países para dar emprego à sua população, vive precisando de outros países, outros governos para emprestar dinheiro, para investir, pois o governo não tem dinheiro. Por quê? Porque não tem os ricos. Então, os ricos são ricos porque construíram alguma coisa e porque sabem administrar, porque não consomem mais do que o que produz. Eles sabem fazer economia. Outras pessoas não sabem, talvez fica com raiva, querendo acabar com os ricos, querendo exterminar com os ricos, inclusive esse governo comunista, né, que quer instalar o comunismo, né, pelos países aí onde existe o setor privado, ele tem que exterminar para poder instalar o comunismo. Então, tudo que vai ao encontro de exterminar o setor privado, de dificultar para o setor privado, para o setor particular, é bom para o comunismo. A insegurança, as pessoas invadindo, saqueando o supermercado, as pessoas invadindo propriedade privada, os ladrões roubando, tudo que causa insegurança, medo, né? Então, as pessoas sem condições para comprar, para adquirir os produtos que aquelas empresas vão vender, tudo isso favorece a instalação do comunismo. Então, quem quer o comunismo fica feliz quando vê as empresas falindo, indo embora do país. E aí tem pessoas que falam, o governo tem que ser o governo dos pobres. Sim, esses países comunistas são o governo dos pobres, são o governo da igualdade, mas a igualdade na pobreza. As pessoas são todas pobres. As pessoas que residem atualmente nesses países que eram ricos, mas quando foi instalado o comunismo, tornou-se num país de pobres, de miseráveis. Então, tudo por conta desse regime que tem pessoas que querem trazer para o país, que têm orgulho de ser chamado de comunista. E aí tem muitas pessoas que apoiam e outras, pior ainda, que diz que esse regime não está adentrando no nosso país, que não existe indício de que ele esteja chegando por aqui. Só se é uma pessoa que não sabe o que é o comunismo, não entende, porque foi avisado antes que iria chegar no socialismo, no comunismo, que a gente iria caminhar para isso se alguém que é adepto a isso entrasse lá, né? Alguém que é favorável ao comunismo entrasse lá. E foi o que aconteceu e está acontecendo agora. Iria taxar o Pix, iria taxar o Uber, iria taxar todas as coisas, criar imposto disso, daquilo, aumentar os impostos, né? E assim dificultando, né, para o empresário, para o produtor. Esse produtor, ele não fica com aquele aumento 100%, ele joga no preço do produto final. Então, quem aumenta o imposto sobre os empresários, sobre quem produz, está aumentando o preço do produto final de quem vai consumir. Então, isso está dificultando a vida do consumidor. As pessoas deveriam observar e entender isso. Então, tem pessoas que dizem, não, esse governo é um governo dos ricos, esse é o governo dos pobres. O governo que taxa os ricos, que aumenta os impostos, ele é o governo
dos pobres. É o governo que taxa os ricos e os ricos repassam essa taxa nos produtos e os pobres vão comprar o produto mais caro.